Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. És a imagem do invisível Deus, o primogênito de toda a criação. Tudo que há no céu, na terra e no mar, por ti e para ti, Senhor de tudo.
que é importante estudarmos sobre o fim dos tempos? O livro do Apocalipse, em Apocalipse 1:3, declara o seguinte: bem-aventurado. E você sabe que a palavra bem-aventurado significa feliz, feliz, bastante feliz. Aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, feliz é aquele que estuda sobre o fim dos tempos. Então, eu quero usar como título da nossa meditação o tempo do fim. O tempo do fim. E o meu primeiro ponto é o tempo do fim ensinado por Jesus Cristo. Vamos aprender com o próprio Senhor Jesus. O que é que Ele fala sobre o tempo do fim? Eu quero fazer assim, bem como estudo mesmo, como se fosse a aula da FATEM, da nossa faculdade. Eu quero ir bem devagarzinho. E se você que gosta de anotar aí, anote um pouquinho, pega o seu celular, o seu tablet, pega um papelzinho, uma caneta, né? E anote, que vai ser importante para você fixar algumas coisas que nós queremos passar para você. Os discípulos do Senhor Jesus perguntaram a Ele sobre o fim dos tempos. E Jesus Cristo responde aos discípulos. Eles tinham interesse em saber sobre o fim dos tempos. E Jesus responde aqui em Mateus capítulo 24, vamos ler os versículos 1-3. O texto sagrado diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Vou fazer uma pequena pausa. Você sabe que o templo, lá em Jerusalém, nos dias de Jesus, não é o templo construído por Salomão. O templo de Salomão havia sido destruído, depois ele foi reconstruído por Zorobabel, depois ele foi destruído e foi construído por Herodes. Então esse templo aqui já era o terceiro templo, não é o templo de Salomão lá, que ele já havia sido destruído, é o terceiro templo. Ele, porém, lhes disse, Jesus disse aos discípulos: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então eles estavam conversando em Jerusalém, diante do templo. Eles saem de Jerusalém, passam pelo vale de Cedron, sobem no Monte das Oliveiras. Ok? Não é muito longe, uns 3 quilômetros aproximadamente, 4 quilômetros. Jesus agora estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, agora lá no Monte das Oliveiras, eles perguntam em particular: mestre, por favor, nós somos curiosos, temos interesse em saber sobre o fim dos tempos. E aí os discípulos, eles fazem 3 perguntas para Jesus. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, ou seja, quando o templo será destruído, porque não ficará pedra sobre pedra, o templo vai ser destruído. A segunda pergunta: que sinal haverá da sua vinda? E a terceira pergunta: que sinal haverá do fim dos tempos? Eles queriam saber, então, quando o templo em Jerusalém seria derrubado, pois Jesus Cristo havia dito que ele seria destruído. Em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20, nós encontramos a resposta da primeira pergunta: quando o templo seria destruído? Vamos ler Lucas 21, de 20 a 24. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próximo à sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam da cidade de Jerusalém. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade de Jerusalém. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre
este povo. Versículo 24. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, serão espalhados. Vocês, judeus, israelitas, serão espalhados para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Por que temos certeza de que esse texto se refere à primeira pergunta dos discípulos do Senhor Jesus sobre a destruição do templo em Jerusalém? Porque Jesus Cristo fala sobre a devastação do templo e da cidade. E também fala sobre o tempo dos gentios. O tempo dos gentios. O versículo 24 diz assim: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Quem será cativo para todas as nações? Os israelitas, os judeus. Quando Jerusalém for invadida pelas nações, pelos exércitos inimigos. E o texto ainda continua dizendo: até que os tempos dos gentios se completam, Jerusalém será pisada por eles. Queridos, isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O general Tito, ele invade Jerusalém. E com essa invasão, o templo foi destruído. Eles colocaram fogo, destruíram. Não ficou pedra sobre pedra. Os judeus foram espalhados por todas as nações da terra. Por isso que ele diz: ai das grávidas, não venham para a cidade, fujam para os montes. Eles foram perseguidos, eles foram massacrados. Isso aconteceu então no ano 70 depois de Cristo. Quando nós lemos esse texto aqui, então nós estamos entendendo que Jesus está falando para o povo israelita, ok? Isso não é para a igreja de Cristo Jesus. Isso já aconteceu no ano 70. Até 1948, Jerusalém foi pisada pelos gentios. Ou seja, outras nações, outros povos dominaram Jerusalém, governaram sobre Jerusalém. Várias nações dominaram esta região. Você pode ler isso nos livros de história. Jesus Cristo fala que os israelitas ficariam espalhados pelas nações até o tempo dos gentios se completasse. Até que o tempo dos gentios se completasse. Qual é o tempo dos gentios? Aqui tem uma pergunta muito importante. Jesus diz: Jerusalém, ela não será reedificada até o tempo dos gentios. Esse tempo se complete. Que tempo é esse? A maioria de vocês já sabem disso, mas me permita repetir a vocês. Especialmente vocês que já fizeram o nosso curso de teologia, a FATEM, então eu vou chover no molhado. Mas vou repetir para vocês então. Vejamos que a história da humanidade, ela está dividida em 3 períodos. Quantos períodos? 3. Então a Bíblia classifica que a história da humanidade está dividida em 3 períodos, ou 3 gerações. 3 períodos. Vamos ver na Bíblia Sagrada que períodos são estes. O primeiro período é de Adão até Abraão. De Adão até Abraão são 2000 anos. De Adão até Abraão, patriarca Abraão. 2000 anos. A Bíblia Sagrada chama esse tempo de o período do reinado da morte. O período em que a morte reinou. Vamos ler Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, prefigurava Jesus. Então, esse período de Adão até Abraão, 2000 anos, a morte reinou. O segundo período de tempo é entre Abraão e o nascimento de Jesus Cristo. Aliás, entre Abraão e o nascimento de Jesus Cristo. São mais 2000 anos. De Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, 2000 anos. Ok? Então esse período é chamado de o período da lei. A lei foi dada por Moisés. Os primeiros 2000 anos, período da morte. O segundo período, de Abraão, ok? Até Jesus, o período da lei. Mais 2000 anos.
ok? A Bíblia Sagrada também coloca aqui o terceiro período. É entre a ascensão do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja, que são mais 2000 anos. A Bíblia Sagrada chama esse período de o tempo da graça. Os primeiros 2000 anos, a morte reinou. Os segundos 2000 anos, a lei reinou. O terceiro 2000 anos, a graça reina. Consegue entender isso? Pastor, me dê um texto bíblico. Vamos ver aqui João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. O período da graça são 2000 anos. Da ascensão de Jesus até o arrebatamento da igreja são 2000 anos. A Bíblia chama isso de período da graça. Vamos entender que a lei é o tempo que vai de Moisés até Cristo Jesus. Vamos ler mais um texto bíblico que coloca luz neste assunto. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Então, a lei veio até Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, eu me torno justo no tempo da graça, nos 2000 anos da graça, eu sou justificado pela fé, não pela obediência à lei. Eu sou justificado pela minha fé em Cristo Jesus, não pelas minhas obras. Por quê? Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém consegue obedecer à lei. Então nós estamos no período da graça. Estão comigo ainda? Fazer um pequeno resumo. A morte reinou de Adão até Abraão, 2000 anos. A lei reinou de Moisés até Cristo, 2000 anos. A graça continua reinando, desde a ascensão de Cristo até o arrebatamento da igreja, que são 2000 anos. Você sabe que Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, em 6 dias. Quantos dias? 6 dias. A Bíblia Sagrada nos ensina que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós temos 6 dias da criação, que corresponde a 6000 anos. E o 7º ano é o 7º dia, é o Shabat, é o ano do descanso. O Shabat, o sábado, é o milênio, é o 7º dia, é o ano, é o período de 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo Jesus. Ficou claro para você o calendário de Deus? Então olhamos o calendário de Deus, ok? De Adão até os nossos dias. Então o tempo dos gentios, mencionado aqui em Lucas 21, 24, é o período de 2000 anos entre a ascensão de Cristo e o arrebatamento da igreja. Esse período de tempo é o tempo da graça de Cristo Jesus. Se eu fosse você, diria aleluia. Você está debaixo do período da morte? Não. Você está debaixo do período da lei? Não. Você está no tempo da graça? Sim. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Aleluia. Me permita repetir isso aqui. A história nos ensina então que o templo em Jerusalém e a cidade foram destruídas no ano 70, o general Tito, que depois se transformou num imperador romano. Então a cidade foi incendiada, saqueada, não ficando pedra sobre pedra, conforme Jesus Cristo havia profetizado. Tudo foi derrubado. Agora resta responder então mais 2 perguntas. A primeira pergunta dos discípulos para Jesus foi: quando é que o templo será destruído? Já aconteceu. Agora então tem mais 2 perguntas que precisamos responder. Que sinal haverá da sua vinda, Jesus? E que sinal haverá do fim dos tempos? São 2 perguntas. Então vamos agora para os sinais da vinda de Cristo Jesus. É claro, queridos, que por causa do tempo, né? Então eu faço aqui um resumo, ok? Porque se fôssemos estudar texto por texto, mencionar todos os textos bíblicos, ficaríamos aqui pelo menos uns 5 domingos aqui estudando sobre o tema. Então vamos para Mateus 24, versículo 4 em diante, onde o Senhor Jesus responde sobre a sua vinda e sobre o fim dos tempos. O texto diz assim, Mateus 24, 4.
E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Sinal do fim. Haverá mensagens de engano. Este é um sinal. Haverão vozes de engano. Haverão pregações cujo conteúdo é o engano. Nesse tempo do fim, haverá vozes e mensagens de engano. E Jesus diz: tenham cuidado. Preste atenção. Ok? Vamos ler 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo, nesse tempo do fim, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade da palavra de Deus, entregando-se às fábulas. Sinais do fim. Sinais do fim. Vamos aprender essa verdade. Ou na igreja é pregada a verdade da palavra de Deus, que é o evangelho da graça de Cristo Jesus, ou na igreja é pregado fábulas, que são autoajuda, discussões políticas, discussões de crises sociais. Pastor, assassinaram aquele irmão lá nos Estados Unidos com um tiro tal, e a igreja nem falou nada sobre isso. A igreja não é lugar de tratar esses temas. Da igreja tratamos da verdade do evangelho. Aqui nesse púlpito, em tempos de eleições, político não sobe. Aqui nesse púlpito nós não falamos sobre direita, sobre esquerda. Aqui nesse púlpito nós não torcemos para o time de futebol A, B ou C. Aqui nós pregamos a verdade do evangelho. Irmãos, nós temos uma mensagem aqui de 40 minutos, 30 minutos, uma vez por semana. E eu vou perder esse tempo falando sobre política aqui? Eu quero que vocês levem para casa a verdade do evangelho. E não fábulas. E não fábulas. O texto chama de isso fábulas. A palavra fábulas no grego é mutos, que significa discurso, palavras vazias, narrativas, ficção, invenções, falsidade. Amados, olhe o que o texto está dizendo que nos últimos dias acontecerão. Muitos, diz o texto, não poucos, não suportarão ouvir a verdade do evangelho. Muitos irão atrás de pregadores que pregam fábulas, ficções, invenções, falsidades, discursos vazios. Isso tudo acontece antes do fim dos tempos, portanto, cuidado. Nem tudo que chega para você na internet, você tem que ouvir, meu irmão. Tem muitas mensagens ali que não valem nada. Não perca tempo. Você não conhece o pregador, não conhece a vida do pregador, não sabe quem ele é. Cuidado. Cuidado. Vamos voltar ao texto de Mateus 24, 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o ungido de Deus, aleluia. A unção está comigo. Fuja desse camarada. Amados, pastor, você é pastor que está me ouvindo. Se algumas pessoas deixam a sua igreja para ir atrás desses movimentos, não se preocupe, pastor, não se preocupe. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 4, 2. Pregue a palavra, pastor. Insista. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pastor, continue pregando a palavra. Você não precisa aderir a movimentos. Não precisa. Porque tem um movimento na igreja tal que está enchendo gente. Encher gente não é sinônimo de que eles estão na verdade. Pregue a palavra.
Conferência, pregue a palavra. Café Prosperity, pregue a palavra. Culto de mulheres, pregue a palavra. Culto de jovens e adolescentes, pregue a palavra. Retiro de homens, pregue a palavra. Retiro de mulheres, pregue a palavra. Retiro de juniores, adolescentes, jovens, pregue a palavra. Pregue a palavra, pregue a palavra. A tempo e a fora de tempo, pregue a palavra. Devemos ficar com a verdade da palavra. Pastor, mas você está sendo muito radical. A verdade, ela não é radical, ela é verdade. Se você está na igreja e nenhuma frase que eu falo aqui confronta você, não valeu a pena você ter vindo aqui. Não valeu a pena. Mateus capítulo 7, 21 a 20 e 23 diz assim, olha o que Jesus declara. Muitos naquele dia, vamos dizer, no final, lá no juízo, vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, abertamente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, que praticam o mal. Você pode imaginar isso? Líderes desses movimentos vão dizer, ei Jesus, eu expulsei demônio, os paralíticos andavam quando eu orava. Jesus, ei, eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês. Queridos, a nossa segurança é a Bíblia Sagrada, a nossa segurança é a palavra de Deus, a nossa segurança é a verdade da palavra de Deus. Temos que pregar a palavra. A igreja não é feita do que se vê, a igreja é feita do que não se vê. O que se vê é um movimento, o que não se vê é a essência de Cristo Jesus. O que se vê são movimentos, o que não se vê é a verdade do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Aleluia! Eu estou falando sobre sinais do fim. Eles perguntaram para Jesus, que sinais haverá da sua volta e do fim dos tempos? Mateus 24, 6. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, no fim. Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre guerra nesses dias? Ou não viu nenhuma guerra? Não? Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. A palavra fim aqui na língua grega é telos, que significa o término, o último em uma sucessão, aquilo pelo qual algo é terminado, fim, ainda não é o fim. Quando Jesus Cristo diz que ainda não é o fim, ele se refere à sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo Jesus é o fim. Porque antes da segunda vinda, haverá outro grande evento, que é o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Então, antes da segunda vinda de Cristo Jesus, haverá o arrebatamento. Olha o versículo 7. Antes da segunda vinda. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípios das dores. Essas dores aqui se referem à tribulação, mas a igreja de Cristo Jesus, eu tenho uma grande notícia para você, a igreja do Senhor Jesus Cristo não passará por essas dores. A igreja de Cristo Jesus não passará pela tribulação. Ah, pastor, eu não creio assim, eu vejo diferente, eu acho que a igreja vai passar pela tribulação. Então fica aqui, meu irmão, você pode ficar. Pastor, por que você afirma que a igreja não vai passar pela tribulação? Me dê textos bíblicos. Vamos ver se você tem base, pastor, para afirmar isso. Olha o versículo 9, 10, 11 e 12. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão no princípio das dores. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade e a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sendo que a igreja já foi arrebatada, Jesus Cristo está falando sobre quem passará por essa tribulação. Essa mensagem de Cristo Jesus refere-se aos judeus, aos israelitas, e não à igreja. Por quê? Porque antes desses acontecimentos, haverá o arrebatamento da igreja. Como você sabe disso, pastor Pio? Olha que diz o versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Diga comigo assim, será salvo. A minha pergunta é, você é salvo ou você será salvo? Então não é para você. Então não é para você. Se você já é salvo, se você crê que o seu nome está escrito no livro da vida, então você já é salvo, você não será salvo. Quem é que será salvo? Segundo Romanos capítulo 9, capítulo 10. Israel será salvo. Mas nós já somos, então esse texto não se aplica à igreja de Cristo Jesus. Esse texto não se aplica a nós, mas sim aos israelitas. Olha o versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todo. Então virá o fim. Então virá o fim. Amados, neste tempo, a igreja do Senhor Jesus Cristo já foi tirada da terra. Essas dores e sofrimentos é para aqueles que não foram arrebatados. Olha o texto de Tito, capítulo 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Ok? Olha o versículo seguinte. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades, ou a impiedade e as paixões mundanas, eu rejeito as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando o fim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, aguardando a bendita esperança que é a manifestação de Cristo Jesus. Diga comigo, bendita esperança. Bendita esperança. Bendita esperança é quando você aguarda o arrebatamento. Se você está aguardando o anticristo e o sofrimento, isso é bendita esperança? Não, isso é maldita esperança. Então a Bíblia diz que nós temos uma bendita esperança. A graça de Deus nos salvou para uma bendita e não para uma maldita esperança. Bendita esperança nos leva a aguardar a manifestação da glória de Cristo Jesus. A graça de Cristo Jesus nos salvou para uma bendita esperança e não para uma maldita esperança. Quem está aguardando o sofrimento, ser preso, passar fome, ser assassinado, isso é bendita esperança? A Bíblia diz que a graça nos salvou para uma bendita esperança. Vamos buscar mais base bíblica, mais base nas Escrituras, para confirmarmos essa verdade. Lucas capítulo 4:16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado no sábado, e entrou na sinagoga, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Deixa eu explicar um pouquinho para você aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Na sinagoga, nem todas as sinagogas tinham cópia do Velho Testamento, de alguns livros do Velho Testamento. Nem todas. Ter um livro do profeta Isaías era muito caro. Muito caro. Então, eles tinham que encomendar em Jerusalém. Aí os copistas, os amanuenses, tinham que escrever sob supervisão para ver se era exatamente o texto que estava no modelo original. E aí, então comprava-se. E nessa sinagoga tinha o livro do profeta Isaías, o enrolo, escrito em pergaminhos. Jesus estava lá naquele sábado, e aí deram para ele ler. E Jesus tinha que ler aonde o último leitor no sábado passado tinha parado.
Aí ele lia um trecho e guardava. No outro sábado, alguém pegava dali e lia. Esse é o costume. E olha, cristocidentemente, olha onde Jesus leu. Próximo versículo. Ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha esse versículo aqui. E proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele parou ali. Olha onde ele parou. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aí. Então Jesus está lendo o profeta Isaías. Vamos lá para Isaías 61, 1 e 2. Agora o texto de Isaías. O Espírito do Senhor, eu li em Lucas, porque o evangelista Lucas estava narrando a história. Ok? Agora eu vou lá para Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Olha o versículo 2. O versículo 2 diz assim: e a pregar o ano aceitável do Senhor. E Jesus parou aí. O ano aceitável do Senhor, ele parou. Ele não continuou lendo todo o versículo. Versículo entre aspas, porque não tem versículo, né, nos manuscritos, ok? Ele não parou, ele parou ali. Ele não leu. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Por que Jesus não leu essa parte final desse versículo? Ele parou ali, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Porque se Jesus tivesse lido a parte final e o dia da vingança do nosso Deus, o dia da vingança do nosso Deus teria acontecido enquanto Jesus estava aqui na terra. Porque ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Mas ele não fala sobre a vingança, porque a vingança não era no dia em que ele estava aqui. Porque teria que ter 2000 anos da graça, 2000 anos dos gentios. Só depois de 2000 anos é que haverá a vingança do nosso Deus. Vamos entender isso. Nós não estaremos na terra no dia da vingança de Deus. Nós estamos no tempo de 2000 anos da graça de Cristo Jesus. O dia da vingança de Deus se dará depois que a igreja for arrebatada. O dia da vingança é o período da tribulação, que são 3 anos e meio, e também o período da grande tribulação, que são mais 3 anos e meio, que totaliza 7 anos. A igreja não vai passar pelo dia da vingança. Nós não aguardamos o dia da vingança do nosso Deus. A igreja não está aqui. Isso é para o povo hebreu, para os israelitas que o texto bíblico está falando. Eu diria amém, aleluia. Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da que ira? A ira de Deus no fim dos tempos. E essa ira vai se manifestar como? Com tribulação, guerras, fome, pestes. Vocês serão presos. Ele está falando isso para a igreja? Não, está falando isso para Israel. Por quê? Porque Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Salvador, mas a igreja recebeu o Messias. Por isso que o texto diz, o texto é muito claro dizendo que porque nós fomos lavados no sangue de Cristo, nós somos justificados pelo sangue de Cristo vertido na cruz, nós somos salvos da ira. Nós somos declarados justos, sem culpa. Então não tem ira sobre a igreja de Cristo Jesus. Portanto, nós fomos salvos da ira divina. Fomos salvos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purificou e é o pagamento pelo pecado que nós herdamos de Adão e Eva. E o pagamento da dívida nos livra da ira futura, nos livra do dia da vingança de Deus. Por isso Jesus Cristo não leu todo o texto. Ele só leu sobre o dia da graça.
que são 2 dias, que são 2000 anos, onde eu e você estamos vivendo hoje. Vocês estão comigo ainda, não? Vocês estão percebendo os sinais do fim dos tempos? Os sinais do fim dos tempos. E como igreja de Cristo Jesus, você, querido, que crê que Jesus morreu na cruz, o sangue dele foi vertido, você que crê que ele foi sepultado, ressuscitou no 3º dia, você que crê que ele ficou aqui 40 dias, depois ele foi assunto aos céus, a ascensão aos céus, está sentado à direita de Deus, cheio de glória, poder, majestade e triunfo. E aí nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Esse é o arrebatamento da igreja. No arrebatamento, Jesus não vai pisar aqui na terra. Na segunda vinda, ele vai pisar aqui na terra. Mas no arrebatamento, somos nós que vamos nos encontrar com ele. Portanto, esteja pronto. Esteja pronto. Não brinque. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Pastor Pio, todos os cristãos serão arrebatados? Não. Não. Queridos, tem crente brincando de crente. Antigamente, a gente disse, está levando a vida na flauta. Enganando, mentindo, prostituindo, adulterando. Esses crentes não vão subir. Eles ficarão aqui na terra. Esses crentes passarão pela tribulação? Passarão. Pela grande tribulação? Passarão. Eles têm a chance de serem salvos no final? Tem. Se não prostrarem diante da besta e do anticristo. Mas, querido, agora que eu e você temos o Espírito Santo em nós, a gente tem a igreja, tem a Bíblia Sagrada, a gente pode buscar primeiramente o reino de Deus. Muitos crentes levam a vida mais ou menos. Eu prefiro passear do que ir na igreja. Eu prefiro ir no aniversário do que ir na igreja. Eu tenho tudo como prioridade, menos Deus. Menos a comunhão com os irmãos. Cuidado! Preste atenção. Passa, Alf. Cuidado. Nós estamos no fim do fim. Todos esses sinais que antecedem o fim já estão aí. Estão aí. Por isso que eu estou dizendo, não é uma questão de direita e de esquerda. É uma questão de você focar em Cristo Jesus, focar na sua vida cristã, ser diligente, se firmar na verdade, se posicionar em Cristo. Esse é o nosso tempo. Este é o nosso dia. Permitindo Deus, no próximo culto, nós vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. Eu estou certo de que aprenderemos bastante. Já aprendemos bastante hoje, sim ou não? Sim. Por isso, iremos continuar, se Deus permitir, a estudar o tempo do fim. O tempo do fim. Está na hora de eu e você, nós, rejeitarmos a impiedade, rejeitarmos a mentira, rejeitarmos o engano e nos firmarmos na verdade. A igreja de Cristo Jesus é a coluna da verdade. Pare, meu irmão, pare, minha irmã, de correr atrás de bênçãos. Você já é abençoado. Você já é uma nova criação em Cristo Jesus. O Espírito de Deus já habita em você. As promessas de Deus, todas elas, já têm o sim e o amém.
já foram liberadas. Então, prepare, esteja pronto, esteja firme. Cuidado para você não se enredar, se emaranhar com as questões dessa vida. Cuidado. Cuidado. Não deixe as coisas dessa vida governar você. Ah, pastor, você é o primeiro a nos ensinar como a gente prosperar, como a gente crescer financeiramente. Sim, para você dominar sobre o dinheiro e não para o dinheiro dominar sobre você. A Bíblia diz que na igreja primitiva o dinheiro estava debaixo dos pés dos apóstolos. Não estava no bolso, ou seja, na mão, não estava na cabeça, ou seja, governando, estava nos pés. Então tudo que você tem que estar debaixo dos seus pés. Se estiver debaixo dos seus pés, e Deus vai te dar mais, vai te dar mais, vai te dar mais, vai te dar mais, vai te dar mais. Mas deixe debaixo dos pés. Se isso começar a mudar a sua agenda de devoção a Deus, já não está nos pés, já está no coração. Cuidado. Vamos viver a simplicidade que há em Cristo Jesus. Vamos viver uma vida devota a Ele. Amados, nós vamos nos encontrar com Ele. Nós vamos nos encontrar com Ele. E Ele não será aquele bebezinho enrolado em trapos numa manjedoura. Não. Seus olhos são como chamas de fogo. A sua voz é como voz de muitas águas. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. Os seus pés são como bronze polido. Seu vestido é branco, salpicado de sangue. No seu peito tem uma faixa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! 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 É a Ele que nós vamos encontrar. Essa é a nossa viva esperança. Essa é a nossa expectação ardente. Esse é o nosso coração. Essa é a nossa alegria. Por isso nós fazemos o que fazemos. Por isso nós somos quem somos. Por causa dEle. Por causa dEle. Por causa dEle. Vivemos para Ele. Respiramos para Ele. Louvamos a Ele. Servimos a Ele. Trabalhamos para Ele. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o justo juiz. Ele é o ancião de dias. Ele é Jesus Cristo de Nazaré.